Boa tarde, povo abençoado do Senhor. Vim aqui hoje para trazer mais uma palavra para nós, que todos estejam com a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo. Hoje eu vim trazer aqui uma palavra sobre gratidão. Como é gostoso, não é? Quando a gente faz algo para alguém, que seja simples, né? Dá uma manteiga numa mesa, ou faz algum favor para alguém e a pessoa nos agradece, não é? E com Deus não é diferente. Ele gosta daqueles que têm gratidão, que voltam para agradecer os feitos de Deus na sua vida. Então eu acho que todos os dias nós temos maravilhas e coisas maravilhosas para agradecer a Deus. Não é só da gente acordar respirando, ter a oportunidade de mais um dia na nossa vida é motivo para termos gratidão a Deus, né? Mas vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: a tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é? Em Salmo 50, versículo 23, olha que maravilhoso que diz aqui nesse versículo. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então aqui ele diz que é uma honra para o Senhor quando nós oferecemos gratidão a Ele. Não é? Eu não sei se vocês já tiveram alguma situação na vida de vocês que vocês experimentaram uma ingratidão, né? Que vocês de repente ajudaram uma pessoa, se sacrificaram por aquela pessoa, ajudaram de alguma maneira, né? Não que a gente faça isso por interesse, mas vocês ajudaram de alguma maneira, se dispuseram a ajudar essa pessoa quando ela estava precisando. E vocês já experimentaram a ingratidão? É muito ruim, né? Então Deus diz que é honra, e é uma honra mesmo quando alguém é grato àquilo que nós fizemos. Tem gratidão por alguma atitude que a gente fez. E com Deus não é diferente, né? Ele se sente muito chateado também, não é? E desonrado quando a gente não é grato a todas as coisas que Deus faz para nós. E são tantas, não é? Agora, tem uma história aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 17, que eu gostaria de lembrar com vocês, que é aqueles leprosos, né? Que Jesus cura 10 leprosos. Então vamos lá a palavra. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, né? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, né? Então, primeiramente, aqui nós vemos a fé dessas pessoas, né? Em clamar a Deus, reconhecendo que ele era o mestre, que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus, e reconhecendo que ele era capaz de curá-los, né? Então, a primeira coisa que a gente vê nessa palavra é isso. Eles dão esse testemunho de fé, não é? De que Jesus era capaz de curá-los. Eles já tinham ouvido a fama de Jesus, né? E ali eles declaram Jesus como o Filho de Deus e pedem que ele seja, que ele compadeça deles, não é? Aí depois Jesus diz, né?
Ide e mostrai aos sacerdotes o que foi feito a vocês, que vocês foram purificados, lavados de toda essa enfermidade. Então aqui é muito interessante, porque ele fala assim que primeiro ele dá uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, então mais uma vez eles tiveram a segunda atitude de fé. Eles obedeceram aquilo que Jesus mandou, mesmo sem olhar se eles estavam curados ou não. E quando eles obedeceram ao mestre, eles obedeceram ao profeta, eles foram purificados ali. Né? Então Jesus deixou bem claro aqui, Lucas, que eles foram purificados assim que saíram para ir para falar aos sacerdotes, e não quando eles clamaram a Deus primeiramente. E aí, né, um deles voltou para agradecer. Então, assim, dentre 10, apenas um, né? E Jesus faz questão de relatar: cadê os outros 9? Né, que não foram capazes de dar glória a Deus por aquilo que foi feito a eles. Então, pessoal, que nós sejamos, não é, gratos a Deus, porque isso é honrar a Deus, como nós vimos hoje na palavra. Ele quer que a gente honre a Ele, dando graças a Ele, a tudo que Ele faz. Mesmo quando a gente está numa situação difícil, muitas vezes aquilo pode ser da vontade de Deus para que nós possamos crescer, não é? Crescer e aprender alguma coisa com aquilo. Então, a tudo dai graças, porque você não sabe o que é de Deus, né? O que Deus está permitindo na sua vida para um aprendizado, ou até por um testemunho para outra pessoa, porque nós já vimos aqui na palavra que você pode estar passando uma situação apenas para ensinar algum irmão sobre aquilo, não é? E aqui, quando eles voltam para agradecer a Deus, a Jesus que fez esse grande milagre a eles, mas só um voltou. Então que nós sejamos como esse samaritano. Ele fala uma coisa interessante aqui também, né? Somente esse estrangeiro, né? Esse estrangeiro foi capaz de voltar e reconhecer o que Jesus fez e dar glória a Deus. Então, como é importante a gente glorificar e dar glória a Deus em todas as coisas, né? E mais para frente, quando Jesus vai ser crucificado, nós vemos uma atitude de muita ingratidão, né? Porque a todos aqueles que Jesus profetizou, que Jesus curou, que Jesus transformou a vida, né? Foram os mesmos, diz a palavra, que crucificaram, que pediram para crucificar a Jesus Cristo. Então, que nós não sejamos ingratos dessa maneira. Vamos honrar a Deus, dando glória a Ele, a todas as coisas que Ele nos dá, né? Desde as mínimas coisas, que é o nosso dia a dia, nós levantarmos com aquele sol radiante. Hoje não tinha sol, estava chovendo, mas vamos dar glória a Deus a tudo, porque na chuva também as plantas precisam, né? A agricultura precisa da chuva, né? Para florescer. Então a tudo dai graças. E muitas vezes a gente já reclama, já amanhece